Boa noite, É, Marcos. boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Perfeito. Tá? Então, boa noite, pessoal. Vocês que estão entrando aqui na nossa live interativa, que estão começando a entrar para participar desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, que eu tenho certeza que será de grande interesse e de grande valia para todos vocês. Eu estou aqui hoje com o Marlos Pires. Ele é psicanalista, hipnólogo e psicopedagogo, tá? Ele é graduado em administração, pedagogia, filosofia, hotelaria e turismo. Quanta coisa você deve estar pensando aí, né? Nossa, é o cara. Ele mora em Guaraciaba do Norte, tá? Então ele está lá direto de Guaraciaba do Norte conversando com a gente. E lá ele tem um instituto que é o Instituto Psique, não é isso? Falei certinho, Marlos? Exatamente, irmão. Eu tenho aqui na Serra da Ibiapaba, em Guaraciaba, né? O único centro psicanalítico, né? Que faz desde atendimento até mesmo formações em psicanálise e vários outros cursos também que nós ministramos, né? Inclusive cursos de hipnose também, né? Que é ministrado pelo Luciano Sampaio, de Fortaleza. Então, assim, nós temos uma gama bem ampla aqui na Serra. Ótimo, que legal, muito bacana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, Marlos. Como é que você entrou na psicanálise, na questão, como é que você se encontrou nesse meio e tomou essa iniciativa para iniciar esse estudo e avançar nessa formação aí, tanto na psicanálise como também na questão da hipnose, né? Porque são duas coisas que são bem diferentes, né? A gente quer deixar bem claro que são duas coisas bem diferentes que a gente vai tratar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre a psicanálise, depois um pouco sobre a hipnose, e de acordo com as dúvidas de vocês, a gente vai mantendo esse diálogo aqui. Pronto, fantástico. Hermano, em 2009, né, eu morei 5 anos fora do Brasil, estudando em Portugal e Londres, né? Aí, quando 2009 eu vim para Fortaleza, gerenciar um hotel. E aí eu me encontrei com a psicanálise, né? Tem uma formação lá na qual eu fiz, né, de psicanálise. Aí eu comecei em 2009, foi 2009, 10, 11 e eu concluí em 2012, né? Então, assim, a psicanálise é uma paixão de alma, é algo que eu amo mesmo, é algo que depois de tantas profissões, habilidades, né, que eu fiz durante todo esse tempo, o que eu mais me identifico é com a parte clínica. Então, assim, eu sou super apaixonado, né? Hoje eu tenho aqui o Instituto Psique, que é só voltado para a psique humana, para a psicanálise. Então, assim, é uma paixão de alma mesmo, né? Então, assim, eu iniciei em 2009, concluí em 2012. Ótimo. E aí eu queria que você falasse para a gente tem algumas perguntas, já que foram enviadas para a gente, e no decorrer da live a gente vou trocando essa ideia contigo e se for respondendo a gente já vai partindo para a próxima pergunta. E de antemão já queria te perguntar logo o que é a psicanálise, né? O que é, porque assim as pessoas confundem um pouco a psicanálise com a questão de psicólogo, né? E acham que os dois são para quem tá louco, e aí às vezes tem muito aquela questão de você ter um pouco de preconceito, né, antecipadamente com relação a isso. E eu queria que você falasse para a gente tanto o que é a psicanálise e o que é que a psicanálise estuda. Pronto. Irmã, infelizmente ainda, né, a saúde mental ainda não é acessível a todos, né, e ainda há um preconceito muito grande sobre fazer terapia, fazer análise. Por quê? Quando as pessoas julgam que fazer análise, fazer uma terapia é para louco, é para pessoas que está doente mental, né?
Só que aí, isso é uma má informação que quase todo social tem, né? Porque, assim, dentro da saúde mental, nós temos três profissionais, que é o quê? Que é o psiquiatra, né? Que aí eu vou falar bem rápido aqui o que é o psiquiatra, o que é o psicólogo e o que é o psicanalista, né? Que os três estão na mesma linha de saúde mental, portanto, com métodos diferentes, né? Então, Marlos, o que é psiquiatra, né? Psiquiatra é uma pessoa que fez medicina, né? E aí depois ele fez 2 anos ou 3 de farmacologia e ele vai especializar na parte de farmacologia. Então, a única pessoa que pode medicar, dar receita, passar medicamento, é o psicólogo, é o psicanalista? Não. Somente o psiquiatra, né? Aí o que acontece? O psiquiatra, ele não vai fazer o processo de terapia quanto o psicanalista e o psicólogo, né? Aí, agora, Márcio, tá, agora o que é psicólogo e o que é o psicanalista, né? Então, vai ser o quê? O psicólogo, ele vai fazer uma faculdade, né? Onde ele vai ter onde ele vai estudar N investigações, N métodos, né? Aí, outra dúvida também, irmã, que acontece o psicólogo é psicanalista? O psicanalista é psicólogo, né? Aí, o que acontece? Durante várias linhas de pesquisa dentro da psicologia, existe também a psicanálise, onde os psicólogos estudam também uma cadeira de psicanálise, né? Aí, o método psicanalítico, né, que foi um método, que é um método terapêutico investigado e descoberto pelo Freud, né? Então, assim, é um método inconsciente. Mas, então, o que vocês vão estudar? Nós vamos estudar todo o conteúdo do inconsciente, né? Então, o que acontece? O psicólogo, ele pode dizer que é psicanalista só se ele fizer a formação de psicanálise. Caso ele não faça e ele vai abordar na linha psicanalista, aí ele vai dizer que ele não vai dizer que é psicanalista. Ele vai dizer que a minha linha de abordagem é psicanalista, né? Agora, o psicanalista pode dizer que é psicólogo? Claro que também não, né? Porque só pode dizer que é psicólogo se fez a formação em psicologia, né? Então, assim, falando de métodos, né? Marcos, o que é esse inconsciente que você estuda, né? Eu vou te mostrar uma imagem que na frente do meu PC para mim tentar te explicar isso de uma forma melhor. Eu vou virar a tela aqui e ver se você consegue ver direitinho a tela, tá bom? Tá bom. Pronto. Hermano, ó, esse desenho aqui é a melhor forma que eu tenho para mim mostrar para você o que é consciente e o que é inconsciente. Esse iceberg aqui que você vê, né? Aqui está a linha aqui do oceano e aqui está essa pontinha desse iceberg que você vê acima acima do mar, né? Então, o que acontece? Essa partezinha aqui, irmão, é o que nós vamos chamar de consciente, né? Esse é o consciente. Mas o que é inconsciente, irmão? O nosso inconsciente é toda essa estrutura aqui abaixo que ninguém vê e que ninguém tem acesso. Então, ou seja, quando nós estamos vendo um iceberg, ele não está solto no mar. Né? Então, ou seja, essa pontinha que está solta no mar tem toda essa estrutura interna. Aí aqui ainda, irmão, aqui quando está aqui a pontinha desse iceberg, né? Então, do fundo, o que acontece? Antes dele, ainda existe, para nós, que nós vamos contabilizar isso também,
os 9 meses, né? Os 9 meses dentro do ventre da mãe. Então, ou seja, o inconsciente é desde o ventre, né, 9 meses, até o momento que nasce, e é todo esse espaço que é até na construção do ser humano. Então, ou seja, se eu tiver com um paciente de 30 anos, então o que é inconsciente? É toda essa estrutura desde que ele nasceu, desde que ele foi gerado, desde quando ele nasceu até o momento atual, com os 30 anos. E essa partezinha aqui vai ser o consciente, né? Então, assim, aí, irmão, uma conquista muito grande que nós... É nessa parte aí que entra a questão do que Freud falava sobre a questão do ID, da questão, aí também tem a questão do eco, o supereco, é nessa parte aí que se entra isso? A partir desse princípio ou é mais à frente? Não, Freud começa, né? Ele era neurologista e ele começa as suas investigações a partir desse inconsciente. Depois ele vai dar, né? Os três nomes que é o quê? Id, ego e superego, né? Marlos, o que seria esse id, o que seria esse ego e o que seria esse superego, né? O ego, irmão, aí você vai imaginar aqui que nós já vimos essa imagem em vários desenhos. Você já viu que em desenho animado tem um anjinho e um demôniozinho falando Sim. para alguém? Então, o que acontece? O ego vai ser a pessoa. Então, vai ser a pessoa que vai executar, né? Aí Freud fala assim, tá, mas o que é o id? O id vai ser o demôniozinho, que é o quê? Que é prazer a todo custo. Que é ele que vai mandar, é ele que quer prazer, é ele que quer, né? Só que ele não executa. Quem é que executa? É o ego. Aí o superego, que é esse anjozinho, o irmão, é todas as formações exteriores. Mas que formações exteriores são essas? São as normas, são as políticas, tudo que nós aprendemos. Então, ou seja, o ID, né, que é pulsão a todo custo, ele vai dizer o quê? Para o ego. Tá, faça isso. Aí o superego fala assim, opa, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso por causa disso, 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 disso. Aí o ego pensa, analisa para ele depois executar, né? Então, assim, uma grande conquista que nós tivemos, o irmão, foi o quê? A medicina aceitar que a psicanálise existe, que a psicanálise é real. Porque hoje, quando a mulher está grávida e ela vai com seu esposo algum exame para ver como está o bebê, o médico fala assim, paizinho, conversa com a barriga da sua esposa. O seu filho está ouvindo, o seu filho, você acaricia a barriga da sua esposa, que ele vai dar reações, né? Então, ou seja, isso para nós é o quê? Que esse inconsciente é do ato da fecundação. A partir desse momento é que tem que acontece esse princípio. É onde se tem toda esse pensar, né? A gente tem até uma pergunta aqui de um internauta que ele está pedindo assim, Marlos, tem algum tipo de exercício, atividade que durante essa quarentena a gente possa estar fazendo para a mente? Pronto. Pergunta muito, muito interessante. Olha, eu estava lendo em uma reportagem semana passada sobre os Estados Unidos, que essa quarentena está dando o maior número de divórcio em toda a história. Mas por que isso? Isso é para responder a pergunta do colega, né? Por quê? As pessoas não estavam acostumadas a estar tanto tempo uns com os outros, né? Porque assim, nós temos o nosso dia a dia corrido, levanta, trabalho, escola,
faculdade, volta para casa. Então, ou seja, essa interação não era tanto quanto está tendo agora. Então, ou seja, quando as pessoas estão agrupadas no mesmo ambiente, né? Então, o que isso vai acontecer? Acaba tendo conflitos de ideias, né? Pensamentos, né? Agora, o que fazer nessa quarentena para quê? Olha, o nosso pique de ansiedade, irmão, foi lá em cima. Por quê, Marcos, que foi lá em cima? Justamente pelo ócio, né? Então, ou seja, o que eu indicaria que poderia amenizar um pouco o ócio, né? Seria o quê? Leituras, né? Algumas atividades em casa, quem tem jardim, mexer com plantas, né? Mexer com algo mesmo para não ficar ocioso. Porque quando nós estamos em casa, nós vamos mesmo pensar em dívida, pensar em comprar o mundo e calamidade, né? E isso vai gerar um conflito muito grande, né? O mais fácil, o exercício mais fácil que eu indicaria é o quê? Boas leituras. Filmes também, né? Distrai bastante, né? E tem muitos filmes educativos, né? Que aí depois, o irmã, até nós podemos fazer uma lista, nós podemos postar também, né? Os nossos Instagram também, lista de filmes, de, Com de certeza. livros, de várias atividades para tirar um pouco a ansiedade dos nossos colegas, parceiros. Que já vai facilitar bastante, né? Aqui tem uma Exatamente. internauta, a Rosana está falando assim, ansiedade, depressão, angústia. Isso. Tudo porque não sabemos desacelerar. E aí, eu queria que você aproveitasse esse pedacinho que teve uma pergunta justamente do internauta falando sobre a questão da depressão e da ansiedade. Ela pergunta se a psicanálise ela ajuda e ela trata a depressão e a ansiedade e de que forma pode ser tratada em casa, sem precisar ser no dia realmente daquela consulta que a pessoa tenha que ir. Pronto, fantástico. Olha, quando nós falamos em depressão, hermano, não existe depressão de ontem. Não existe depressão da semana passada. A depressão, quando o paciente chega aqui na clínica com um processo depressivo, nós vamos falando o quê? De um processo que foi há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou até mesmo do útero, né? Aí, Marlos, tem como eu me curar de uma depressão só? Hermano, infelizmente não. Por quê? O terapeuta ele vai servir justamente para ele direcionar o paciente naquilo que ele não consegue ver, né? Então, assim, nós mesmos que aí eu acho muito engraçado quando eu ouço algumas pessoas falando assim, eu faço a minha própria autoanálise. Ué, mas como assim você faz a sua própria autoanálise, né? Ninguém faz autoanálise sem passar pelo um processo de análise, né? Então, ou seja, todo o processo. Agora, nós que trabalhamos com a saúde mental, irmão, o que eu estou fazendo para facilitar os meus clientes? Eu tenho feito, né, terapias por videochamada, Skype, né? Porque assim, como o paciente está em possibilidade de vir até a clínica, né? Então existe hoje em dia vários aplicativos que facilitam para que nós possamos ter esse processo, né? Marlos, aí uma pergunta interessante que talvez possa vir. Marlos, eu posso fazer terapia só online? Olha, irmã, seria interessante que você tivesse contato com o seu terapeuta para quê? Porque assim, quando eu estou com o meu cliente, não é só a fala dele que eu vou analisar, né? Só porque assim, o corpo fala, né? Então eu vou analisar a postura, eu vou analisar vários outros itens dentro do consultório.
Porém, é possível fazer terapia online? É sim, né? Claro que aí nós somos instruídos que existe alguns posicionamentos para nós posicionar a câmera, né? Tanto para dar confiabilidade para o nosso cliente, né? Ficar à vontade, porque o processo terapêutico, o Hermano, ele não é fácil, porque imagine só o Hermano, eu e você passamos aqui 48 horas falando de N situações e de N pessoas. Mas quando a gente fala assim, irmão, vamos falar um pouquinho sobre irmão? Aí as coisas travam. Por quê? Nós falarmos de nós mesmos não é fácil, porque nós fomos moldados a ser forte, nós fomos moldados a ser de ferro, e nós esquecemos que nós somos de carne, né? Então, assim, nós temos toda essa estruturação, né? É, que dificulta o nosso processo conosco mesmo, né? Aí, quando a nossa colega Rosana disse assim, mas tudo isso, depressão, angústia, é porque não sabemos desacelerar, que é o processo que está acontecendo agora, né? Então, assim, Marco, por que tanta separação? Por que tanta ansiedade? Por que tanto isso? Ué? Porque nós somos treinados a um mundo competitivo. Nós não fomos tanto treinados a você acordar cedo e olhar o seu jardim. Nós não fomos treinados a você ficar em casa e ter um bom espaço para você fazer uma leitura de um livro, para ver um filme, né? Então, se nossa vida está tão corrida, o que nós temos que produzir, né? E 24 horas direto com uma pessoa, você passar 24 horas direto com uma pessoa ocioso, é muito mais complicado de você passar 24 horas com uma pessoa com várias atividades a serem realizadas. Exatamente. Até então, o professor fez uma observação, ele colocou aqui, mano, só te cortando um pouquinho, ele disse assim, ó, é possível conciliar dois ou mais egos numa convivência, por exemplo, na convivência familiar e conjugal? Como se faz para conciliar isso? Pronto, fantástico. Gostei dessa pergunta. Porque assim, irmão, o ego que vai ser a pessoa, olha que pergunta super, super bacana. Mas como que eu vou me conciliar com a família e com o conjugal, né? Então, ou seja, que se nós estamos falando, irmão, de dois polos totalmente diferentes, né? A família que é estrutura, que é pai, mãe, né? Irmãos, e a pessoa com quem você está tendo um relacionamento, você é casado, enfim, né? Ou seja, Marcos, como lidar com esses egos diferentes, né? Aí, o que acontece, irmão? Existe toda essa estruturação do nosso superego, né? Então, o que é que são essas formações exteriores? Então, ou seja, eu tenho no meu superego o que é o superego casamento, o que é o superego família, né? O que é o superego social. Então, ou seja, Marcos, o que é mesmo superego? Superego são não é as formações exteriores adquiridas depois. Então, ou seja, dentro de relacionamento existe as limitações de relacionamento. Dentro da família existe as hierarquias dentro de assim, e meu Deus do céu, e como que eu vou lidar com esses superegos diferentes, né? Aí tem um superego bem equilibrado, bem formado mesmo, para dar conta desses outros superegos. Com certeza. Tem até aqui o Gil fez uma opinião dele, falando que, na verdade, os divórcios resultam muito da questão de que as pessoas estão saturadas já de uma convivência já pré-estabelecidas e que, no decorrer da quarentena, é que chegaram ao seu topo, ao seu máximo, e aí já não conseguem mais lidar com essa situação. Então, é bem bacana
a gente compreender um pouco sobre isso, até mesmo porque é a partir desse ponto inicial de se conhecer um pouco, de se avaliar um pouco, até mesmo com a ajuda de uma outra pessoa, e pode se facilitar um pouco tanto a convivência consigo mesmo e como a convivência com outras pessoas, né? Que é muito importante isso. Aí eu tenho aqui, a gente vai pontuar É assim, aqui. Hermano, quando nós falamos de... Opa, pode falar, Marlos? Oi, tá travando aqui, Hermano. Tô ouvindo. Pronto, voltou. Então, assim, quando nós falamos sobre relacionamento, Hermano, então, assim, Marcos, é porque já está um pouco saturado. Então, ou seja, é, a nossa rotina diária faz com que nós saturamos menos, né? Então, ou seja, as pessoas que estão casadas, né? E aí é uma coisa super bacana, Hermano, que quando as pessoas estão namorando, não existe aquele momento de vou falar os meus defeitos e eu vou ouvir os seus defeitos também, né? Aí, ou seja, as pessoas esquecem que quando você se conhece alguém, você não ama, você está apaixonado. E essa paixão, meu irmão, ela tem dia e horário marcado para ela acabar. Se você reparar, a grande maioria dos relacionamentos começa a acabar quando? A partir dos 2 anos, 2 anos e meio, começa a já ter algum declínio. O que acontece? Quando nós conhecemos alguém, nós vamos ter exatamente entre até 18 meses, 2 anos, que é aquela paixão. Por quê, Márcio? Por que você fala que não ama? Porque o amor vem de construção, né? Vem o quê? De partilha, né? Então, ou seja, quando as pessoas estão em um casamento já tem algum tempo, 5, 7, 10, 15, 20 anos, então, ou seja, naturalmente, as pessoas já não têm muito para se surpreender, né? Então, ou seja, essa rotina de sair para trabalhar, fazer algo fora de casa, ele é muito sadio para manter esse relacionamento mais duradouro, né? Então, ou seja, essa rotina dessa quarentena agora acaba aflorando muito mais essas questões. Aí tem uma pergunta aqui do Pericles Davi. É comum ser ansioso na adolescência? Até que ponto a ansiedade poderá ser prejudicial? Pronto, outra pergunta fantástica. Olha, é a fase da adolescência, né, que eu passei por isso, você também, né, que vai ser entre o quê? Os 13, 14, 15, isso vai ser até os 20 anos, né? Até os 20, 21 anos. Essa fase, irmã, é a fase mais complicada que nós passamos, porque é a fase que eu tenho que escolher uma faculdade, é a fase que é a fase que a pessoa começa a descobrir o seu corpo, é a fase que começa a descoberta da sexualidade, relacionamento, essa inserção no mundo, né? E essa inserção no mundo, claro que gera muita dúvida, que gera vários conflitos, né? Que vai gerar, que vai acontecer com que esse adolescente ele vem estar muito mais ansioso do que uma pessoa adulta. Por quê? O mundo é um mundo novo, é tudo muito novo, né? Relacionamento, faculdade, trabalho, são muitas responsabilidades para quem não tem muitas experiências. Entendi. Tem uma pergunta aqui, uma outra, o Marlos, que eu vou até utilizar essa pergunta para a gente entrar num outro tópico bem interessante aqui da nossa noite. Escuta só. A psicanálise está correlacionada com a hipnose? Até que ponto elas podem ser utilizadas para complementar a outra? Pronto, pergunta fantástica também. Olha,
Mas eu hoje vou tirar algumas dúvidas sobre o que é hipnose clínica, o que é hipnose de palco, o que é hipnose ericksoniana, né? Então, assim, quando nós temos contato com a hipnose clínica, com a hipnose clássica, foi lá com Freud e Charcot, né? Então, né, Charcot, que é o nosso mestre dessa hipnose clássica, né? Então, o que acontece? No início, Freud se utilizava muito da hipnose para os seus processos terapêuticos. Aí, Hermano, o que aconteceu? A hipnose, ela é por indução. Então, ou seja, tem que ter comando, tem que ter alguém comandando e alguém absorvendo esse comando, né? Então, Freud utilizou de início. Mas já que depois que Freud voltou para uma investigação do inconsciente, aí ele se questionou assim, pronto, se eu dou um comando, se eu dou um comando para a pessoa, então essa pessoa não está tão livre para ela entrar num processo, ela com ela mesma, né? Então, Freud deixou de usar com uma frequência muito grande a hipnose, porém, a hipnose, ela é uma das ferramentas da psicanálise, né? Aí que entra a um mito. Marlos, tá? Por um exemplo, o Luciano Sampaio, de lá de Fortaleza, ele é psicanalista e hipnólogo. Portanto, o processo dele, ele trabalha só com hipnose. Então, ou seja, irmão, a hipnose, quando ela quando sabe usar, quando sabe utilizar ela é uma ferramenta, sim, que pode ser utilizada, né, e que é utilizada na psicanálise. Portanto, Hermânio, vamos imaginar aqui uma situação. Eu coloquei o Hermano, uma pessoa comum, coloca o Hermano em transe. Tá, e depois colocou em transe, e aí? Você vai fazer o quê? Então, ou seja, a hipnose clínica, que é o que nós utilizamos, né? E inclusive, eu até tenho cursos aqui no meu instituto, que se qualquer pessoa pode fazer, pode fazer um curso de hipnose. Porém, utilizar como clínica, como objeto clínico, é um pouquinho mais complicado, só se a pessoa tiver já conhecimento né, de outros estudos para poder usar essa ferramenta. Então, o que acontece? Vamos imaginar que com uma terapia do Hermano, nós já discutimos isso, que você lá com 5 anos de idade, aconteceu algo entre você e o seu pai. Então, ou seja, eu tenho dados para isso. Então, eu sei que o Hernani, que o Hermano estava com 5 anos de idade, que teve o pai, que teve conflito, que teve tudo isso. Então, eu vou utilizar da técnica em hipnose clínica, né? Fazer uma regressão em você de voltar até os 5 anos de idade e você vivenciar novamente aquilo e nós juntos ressignificar aquele momento. É possível? Sim. Nesse quesito, né? Qualquer pessoa é Tô ouvindo. hipnotizável ou tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Marlos, que travou aqui. Pronto. Se qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa ela é hipnotizável ou tipo tem algumas pessoas que são mais fáceis de ser hipnotizadas, outras pessoas são mais difíceis de ser hipnotizadas. Pronto. Hermano, quando eu fiz psicanálise, quando eu fiz hipnose, aí eu vou dizer uma experiência minha. Eu pensava que nem todo mundo era hipnotizado.
Nem todo mundo. Aí, portanto, depois eu fui fazer uma formação de coach ericksoniano, né? E aí eu descobri, pelo coach ericksoniano, que todo mundo é hipnotizado. Mas como assim todo mundo? Quer ver um exemplo que você vai entender muito rápido? Quando você está em um show do Padre Fábio de Mello e que você está ali, multidões, né, sentado, olhando o show, isso é uma hipnose ericksoniana. Então, ou seja, Erickson, né, que aí ele vai trabalhar com essa vertente de hipnose de multidões, né? Aí existe o quê? A hipnose ericksoniana, que vai ser de multidões, milhares de pessoas, e que todo mundo é hipnotizado, né? E aí também vai ter a hipnose clássica, que é o que nós utilizamos na psicanálise, que é direcionado dentro de um consultório por profissionais. Pronto, fantástico. E existe depois, o Hermano, a hipnose de palco, que é mesmo que aquela de rua, que é aquelas coisinhas de, vamos, gruda o dedo, faça isso, faça aquilo outro. Então, ou seja, que é uma hipnose de palco que não tem o objetivo a não ser o show, entendeu? Então, assim, as duas, então, existe, todo mundo é hipnotizável, sim. Né? Tanto pelo Erickson, né? Agora, dentro do consultório, nessa clássica, aí vai depender, né, de cada paciente. E aí pode acontecer, sim, de paciente que não vai ficar à vontade. Então, aí, ou seja, aí é um processo do inconsciente do paciente, não do processo. Entendeu? Porque, assim, não existe a hipnose para o Marlos e a hipnose para o Hermano. A hipnose e os comandos é uma só. Aí vai depender de cada estrutura psíquica. Certo. Aqui a Conceição está perguntando assim: a hipnose vai me tirar um medo de pinto novo quando eu era criança? No caso, ela acha que ela tinha medo de pinto novinho e teve algum trauma, alguma coisa desse tipo. No caso, a hipnose ela ajuda nesse ponto, assim, Marlos? Pronto. O que que a hipnose pode auxiliar a Dona Conceição? Né? Deve ter acontecido algum trauma com ela, né, em questão de quando ela era criança, né, algo que ela deve ter machucado, ou enfim, né? É, e aí sim, é possível sim fazer uma regressão com ela, voltar ela naquele exato momento, né, que aconteceu aquele trauma e ressignificar. Isso é possível sim. Aí, Hermano, quando nós falamos, indo para outra linha, para a mesma linha também, né, falando sobre hipnose ericksoniana, que foi desenvolvida pelo psiquiatra Erickson. Aí é super bacana que ele vai trabalhar PNL, Programação Neurolinguística, que era o quê? Porque quando nós falamos em um processo de hipnose, não é ressignificar, ressignificar alguma história, algum trauma que está nesse inconsciente desse indivíduo, né? Aí, o que acontece? Aí, quando Erickson ele vai desenvolvendo esse método hipnótico dele, aí nós temos dois grandes aliados, que Richard Blender e John Grinder, né? Que são os dois co-criadores, né, da PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Que é um modo que pode ser visto por uns um processo de hipnose, que nada mais é para Richard e Grinder, que é o quê? Uma programação neurolinguística, que é o quê? Colocou a pessoa em transe, né? Fez
o processo de comando e vamos ressignificar. Olha que bacana. Então, ou seja, isso é possível sim, né? Aí você viu que eu estou começando a desmistificar o que é hipnose. Então, hipnose, ela está ligada, ela tem correlações com a programação neurolinguística. Porque, assim, quando se faz uma, quando se faz uma hipnose clássica, tem que ter objetivo, tem que ter o porquê. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou... Qual é o meu objetivo? Porque ninguém faz hipnose por nada, né? É, então, assim, existe forma, todos são hipnotizados pela forma de Erickson, e a clássica dentro de um consultório vai depender de cada era. Tem aqui uma internauta, ela fala assim, ó, Marlos, em tempo de pandemia, de que forma a psicanálise ou a hipnose, elas poderiam vir a contribuir, uma vez que tem sido evidente diante de inúmeras informações disseminadas pelas mídias? E a outra é que finalidade a hipnose tem? Quais são as finalidades da hipnose? As duas estão interligadas. Pronto. A finalidade da hipnose vai ser ressignificar algo, né? Levar o paciente até algum momento, algum trauma e fazer essa ressignificação. Mas me explica o que é ressignificar. Ressignificar nada mais é do que apagar uma borracha? Não. Vamos imaginar aquela mesma situação, Hermano. Que você com 5 anos de idade, que você fez alguma arte, seu pai te bateu e você criou um trauma sobre isso, né? Então, ou seja, ressignificar é voltar o hermano lá aos 5 anos de idade, apagar esse momento do seu pai? Não. É fazer com que você entenda aquele momento. Aí que nós fazemos? Nós tiramos a dor. Aí uma vez que você entendeu, a dor some. E isso não vai te fazer mal, né? Então, ou seja, tudo que nos faz mal em processo de ansiedade e depressão é tudo aquilo que não foi resolvido, né? Aí em questão, Marcos, eu posso utilizar algumas atividades de hipnose nessa quarentena? Até mesmo pelo YouTube, tem várias videoaulas que dá para fazer a auto-hipnose. Marcos, isso é possível? Claro que é. A hipnose, a auto-hipnose, olha que bacana. Eu consigo fazer auto-hipnose, mas eu não consigo fazer minha autoanálise. Porque a autoanálise tem que ter um profissional da área. Portanto, a auto-hipnose, irmão, porque assim, é tão fantástico, você pode até fazer isso, quem é que está nos assistindo, pode até fazer isso hoje. Na hora de vocês dormir, imagine só um muro bem grande, né? E a palavra, por um exemplo, dormindo. Aí você vai mentalizar esse muro e essa palavra dormindo. Aí o que acontece, mano? Você vai começar a apagar de trás para frente a palavra dormindo. Você não vai conseguir lembrar apagando o D. Então, ou seja, existem várias técnicas assim, né? Pelo YouTube a gente Você pode... apaga de trás para frente e depois... Não, nesse processo, você não consegue apagar todo. Não Aí consegue você já dormiu. Não consegue. já acaba dormindo. Aí Acaba tem dormindo. outra aqui que ele diz assim, ó, o professor, ele consegue lhe hipnotizar ao vivo? Eu não sei se isso é possível. É possível isso acontecer? Não, Marlos. Você, onde você está, me hipnotizar? Olha, existe alguns profissionais que fazem isso. Só que o que acontece? Por um exemplo, o Luciano Sampaio, creio eu que eu consigo fazer isso. Porém, o processo de hipnose, ó, se você tiver conectado a mim
E se você conseguir desconectar do mundo que está à sua, porque assim, eu estou vendo você, mas eu não estou vendo o que está na sua frente, né? Quem são as pessoas que estão? Então, ou seja, se você estiver em um ambiente seguro, se você não tiver com medo ou com vergonha, algo nesse sentido, é possível. Mas isso aí vai da sua segurança, não da minha, entendeu? Porque assim, o comando eu posso te dar ao vivo, mas a pergunta é, eu só estou vendo o rosto do hermano. Eu não sei o que está à sua volta, e se você vai estar pronto para entrar em transe. É Entendi. possível se o paciente tiver, se estiver em um local seguro. Tá bom. Ó, a gente faz o seguinte, daqui, a gente tem alguns minutinhos ainda, daqui pro finalzinho da live, se você estiver nos assistindo, começa a compartilhar aí para todo mundo, que aí daqui pro finalzinho, quando tiver faltando uns 5 minutinhos para a gente encerrar, a gente pode até tentar fazer isso, né, Marcos? A gente pode até fazer esse teste, ver se dá certo aqui ao vivo, para as pessoas verem aí, para ver se funciona ou se tem alguma sensibilidade. O que é que você acha dessa proposta, desse desafio? Será que é possível, hein? Uai, nós podemos, sabe que nós poderíamos ver depois, irmão, ver depois você poderia analisar quais são essas perguntas que mais teve interação, se foi de psicanálise ou se foi de hipnose, e aí a gente poderia fazer depois, marcar um outro momento, né, para a gente fazer esse esclarecimento sobre clássica, Erickson e palco, né? E aí eu posso ver, aí eu posso ver uma técnica só para aplicar em ti de hipnose de palco. Show de bola, pronto. Então já fica marcado, agendado isso aí para a gente se hipnotizar ao vivo. Vocês estão vendo aí, né? Uma hipnose ao vivo com Marlos Pires. Aqui a Conceição está dizendo assim: ó, o grupo de terapia de Heriutaba parabeniza seu psicanalista, Dr. Marlos. Mandando um abraço aí para você. Muito obrigado. Aqui o Rodrigo está dizendo aqui que a galera acha que hipnose é algo sobrenatural. E também tem uma outra aqui que está fazendo uma colocação que não acredita na hipnose, acha que é algo que as pessoas fazem, mas com algo combinado. Vamos lá. Quando nós falamos, é assim, aí talvez você me fizesse assim, uma pergunta, Hermano. Marcos, você pode fazer uma regressão para mim de vidas passadas? Por um exemplo, né? Hermano, o processo de hipnose é igual, o comando. Eu vou dar o comando e você vai entrar em transe. Agora, se você vai a vidas passadas, das suas vidas passadas, aí é uma curiosidade sua, né? Por quê? Aí a pergunta, por que eu entrei em vidas passadas? Porque vidas passadas, e aí entra crenças, entra várias coisas também, porque as pessoas lidam muito quando falam assim, ó, Hermano, vamos fazer uma regressão? Ah, mas regressão a vidas passadas? Não, gente. Todo mundo tem uma má interpretação da hipnose por causa da palavrinha regressão. Mas quando eu falo assim, hermano, quando o hermano está me relatando algo da semana passada, isso é uma regressão. Entendeu? Então, assim, para a psicanálise, regressão é você relatar, voltar a algum momento que já aconteceu. Né? Então, ou seja, essa internauta, por um exemplo, disse assim, é algo combinado? Bom, não é, porque assim, quando nós falamos de inconsciente, o índice vai ser o quê? É toda o histórico que esse indivíduo viveu desde o útero até o momento atual. Então, é possível fazer uma regressão? É possível. É possível, sim. É possível fazer, eu já fiz
regressão até no útero materno. Isso é possível. Por quê? Está na cabeça do indivíduo, mas ele não tem acesso, né? Aí, respondendo a pergunta do Rodrigo, né? Que foi que o pessoal acha que é... Ai, como foi a palavra que ele utilizou? Ele colocou aqui, cadê esse Rodrigo? Ele colocou aqui que a galera acha que a hipnose é algo sobrenatural. Pronto. Não é em questão de sobrenatural, porque eu estou falando de inconsciente, gente. Então, ou seja, a partir do momento, o irmão, tudo que você viveu até hoje na sua vida não foi apagado, não. O que acontece? O nosso cérebro, existe vários calabouçozinhos, né? Aí é como se fosse, a cada dia, a cada minuto, é como se fosse uma folha que tivesse sido escrita e vai sendo arquivada. Então, ou seja, o nosso cérebro é um HD gigantesco. Portanto, já imaginou se o Hermano lembrasse de toda a sua história desde o útero? Então, ou seja, o Hermano não ia conseguir falar com tanta rapidez, porque está sempre buscando muitas informações. Então, ou seja, o nosso cérebro, automaticamente, ele vai colocando folhinha em cima da outra como um enorme fichário, né? Então, ou seja, quando nós falamos em um processo de hipnose, como que essas histórias vêm para o nosso consciente? Você já percebeu que, às vezes, você acorda e está super feliz. Aí, de repente, passa 1 hora, 2, ou meio-dia, você consegue ver picos de humor seu? Então, assim, esses picos de humor é que o seu cérebro, que fica assim, tem esse fichário bem grande, e a sua mãozinha, e aí como se tivesse uma mãozinha mecânica que ficasse descendo e subindo, descendo e subindo. Aí, de repente, essa mãozinha mecânica para e puxa uma folha. Uma folha. Aí, o que está escrito nessa folha vem para o seu inconsciente, que nós chamamos de pulsão. Então, ou seja, quando nós fazemos uma hipnose dentro desse fichário, que é o meu histórico de vida desde o útero da minha mãe até o momento atual, é possível sim fazer um processo de hipnose e ressignificar. Então, assim, muita gente acha mesmo, há muitos mitos, que hipnose é coisa do demônio, bruxaria, algo nesse sentido. Não. Nada mais é do que técnicas de acessar o inconsciente da pessoa. Só isso. O Jorge está falando aqui, professor, faz ele colar as mãos, eu sempre faço, nada combinado. E aí tem Jorge, abraço, Jorge. Jorge, vamos marcar uma outra live aqui, porque eu estou vendo, irmão, que hipnose tem bastante dúvida, bastante mitos ainda, né? E aí depois, quando nós entramos em conexão, irmão, e começamos a buscar algumas literaturas, nós vamos percebendo que a hipnose é muito simples. É muito simples, é muito tranquilo, não tem nada de sobrenatural. Com certeza. E assim, as pessoas os meninos aqui têm muita curiosidade de mandar algumas perguntas assim com relação a faz pra gente ver. Então, calma que a gente vai combinar essa outra live para poder a gente fazer aqui ao vivo. Vou estar conversando com o Marlos para ver essa possibilidade, para estar bem relaxado, até porque, como você falou, né? Se uma pessoa já vai em confronto com um hipnólogo, ela não quer aceitar aquela situação, realmente ela já cria uma barreira e um muro para aquilo acontecer. Se ela se permite isso acontecer, já facilita bastante a acontecer essa questão, né? Olha que bacana, irmão. Você falando aí, eu lembrei de uma situação que nós estudamos muito. Já que nós sabemos agora que hipnose é comando. É um comando que eu vou dar para você executar. Aí vamos imaginar, não, mas eu não sou hipnotizado.
Ah, tá bom. Aí você chega em frente a algum hipnólogo. Aí o hipnólogo fala assim, ah, tá, agora vamos respirar, fecha os olhos. Imagina que você está em uma praia, tranquilo, ouvindo as ondas, né? Isso é o comando do hipnólogo, né? E na cabecinha de quem está sendo hipnotizado, né, fala assim, eu tô em nada, eu tô em uma discoteca. Estou na boate. Então, ou seja, é o comando que ele não está executando, porque se ele executar, é hipnotizado, sim. Não tem como errar, né? Agora sim, porque a hipnose é comando, a pessoa tem que aceitar. Então, ou seja, não é o hipnólogo que faz. Quem deixa o comando de absorver e fazer é o paciente. Com certeza. Eu queria agora pedir para você deixar as suas considerações, você falar alguma coisa, quiser mandar um abraço para alguém, para um beijo para alguém, ou deixar alguma mensagem, pode ficar à vontade. Pronto, tranquilo. Eu quero agradecer o grupo de terapias que eu faço lá em Redutaba. Conceição, beijão a todos meus alunos que estão aí, Jorge, todo mundo, Rosana, beijão. E vamos estruturar outra live falando sobre hipnose. Aí eu vou estruturar essas três abordagens, sobre a clássica, palco e ericksoniana. Né? E aí nós fazemos essa hipnose de palco contigo ao vivo. Pode ser? Sim, pode ser. Será um prazer muito grande, né? E aí, pessoal, o pessoal estão entrando, né? Vocês estão entrando aí agora. A gente está encerrando aqui a nossa live, né? Com o Marlos Pires. Gostaria de fazer o convite para que quando tudo isso passar, você pudesse fazer uma visita ao nosso centro, tá? O Centro de Educação Complementar. Será um prazer enorme tê-lo aqui conosco para poder você conhecer o nosso local, bater um papo com a galera, com as pessoas e a gente conhecer você, se conhecer realmente, se conhecer pessoalmente, né? E Olha, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, por você ter topado conversar com a gente, disponibilizado um pouco do seu tempo, que não é fácil, mesmo nessa quarentena, sempre está aí dando atenção aos clientes, às pessoas, que é muito, muito trabalho, realmente, a gente sabe que, principalmente nesse momento, tanto as pessoas que fazem psicanálise como os hipnólogos têm para estar ajudando as pessoas. Então, foi uma satisfação enorme a você ter participado, ter lhe conhecido, né? Fico muito grato com isso. Desejo muito sucesso, tudo de bom para você, tá? Que você continue sendo esse profissional aí, que eu vi aí na live que as pessoas lhe amam, que você realmente ajudou bastante pessoas e continua ajudando bastante pessoas. E está marcado essa próxima live aí com o Marlos Pires, para que a gente possa fazer esse ao vivo para vocês aí da hipnose, tá bom? Eu aqui na minha casa, você na sua, para a gente construir um mundo cada vez melhor. Abraço, Marlos. fantástico. Irmã, e depois, se você quiser outras abordagens também, tipo coach, PNL, vários outros assuntos, né? Então, assim, eu sou E você é Master Trainer, cozinheiro. né? Eu faço, eu sou Master Trainer em coach, PNL, então se você quiser fazer outra live depois, né? Quando eu for fazer uma visita para você aí, você mora em Fortaleza, não é isso? Moro em Fortaleza, isso. Depois vamos marcar uma visita aí pessoalmente. E nós Vamos vamos sim. falando sobre outras abordagens. Ainda mais como cozinheiro. Vou comer hipnotizado. Abraço, fica com Deus, Marlos. Abraço, até mais. Até mais.